Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, sexta-feira, segunda semana da Quaresma. Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versos 33 a 43 e depois 45 e 46. A temática litúrgica de hoje nos faz perceber facilmente dois tipos de sentimentos tenebrosos no ser humano: a ambição e a inveja. Na história da primeira leitura de hoje, os próprios irmãos de José tentam matá-lo devido aos ciúmes e ambição que ainda os levam a um tipo de inveja mortal. Tentaram esconder o irmão mais novo e ainda iriam mentir para o pai. E depois acharam melhor vender o próprio irmão como escravo a alguns mercadores que iam em direção ao Egito. A história, mesmo com requintes de crueldade, ela é muito fascinante. Pois ao final de tudo, com o sentimento amoroso que Deus colocou no coração do irmão mais novo, José, que está sendo vendido pelos irmãos mais novos, ao final de tudo, Deus sairá vitorioso. Valeria a pena, como proposta de leitura espiritual para estes dias da Quaresma, ler os capítulos 37 a 50 do livro do Gênesis. Você irá se surpreender com o desfecho magnífico que Deus preparou para esta história. Já no Evangelho, a parábola contada por Jesus traz um enredo parecido com a primeira leitura. Se trata da alegoria dos vinhateiros homicidas. Alegoria, pois cada personagem desta história representa uma visão sumária do reino dos céus. O proprietário é Deus, a vinha é o povo eleito, Israel, os servos são os profetas, o filho é Jesus, que foi morto. Os vinhateiros homicidas são os judeus infiéis. O outro povo a quem será entregue a vinha são os pagãos e os judeus fiéis. Bom, desta síntese, podemos refletir algo a respeito do que Deus tem a dizer a cada um de nós nesse texto belíssimo, seja do Primeiro Testamento e principalmente do Segundo Testamento. Um grande teólogo, nascido nos primeiros séculos, Orígenes, ele pontua algo de grande significado neste cenário. E diz assim, que colocaram o filho fora da vinha, considerando-o como um estranho. Notem que esta pequena frase parece ser algo muito simples, mas se trata de um pensamento muito profundo, algo que diz respeito à exclusão do Filho de Deus, da própria vida ou deste ou daquele cenário. Isto é simplesmente terrível, visto que o dono da vinha é Deus. Ora, a pergunta no Evangelho, de certo modo, dói até nos ossos só de pensar. Se pergunta no Evangelho, o que será que o dono da vinha irá fazer aos vinhateiros homicidas que mataram o filho do dono quando ele retornar? Vamos lá, para ficar mais próximo ainda esta mensagem de cada um de nós, pensemos. Você que é mãe, você que é pai, você que é tio, tia, madrinha, padrinho, avô, avó, enfim. Você que é ser humano, o que você faria se alguém maltratasse o seu filho a ponto de morte? Então, perceba a seriedade da coisa. Se somos seres humanos e sempre pensamos em fazer justiça ao nosso modo, então imagine o que Deus, que é o dono da vinha, no cenário da parábola de hoje, imagine o que Deus não fará com todas aquelas pessoas que excluíram ou mataram o seu filho de suas vidas, de seus lares ou de suas famílias.
Basta não acreditar no Filho de Deus ou mesmo maldizer a seu respeito, que de certo ponto de vista, isto já pode ser visto como uma morte de Jesus na vida desta ou daquela pessoa. Portanto, é necessário e urgente que aprendamos a reconhecer todos os benefícios redentores que o Filho de Deus tem a nos oferecer. Se não for assim, corremos o risco de fazer a mesma coisa que os irmãos de José fizeram com ele na primeira leitura de hoje. Ou pior ainda, corremos o risco de matar Jesus, excluindo ele de nossas vidas ou de nossos lares, nossas famílias. Não devemos ser pessoas ambiciosas e invejosas, como os irmãos de José na primeira leitura de hoje. Ou como os vinhateiros homicidas que são narrados no Evangelho de hoje. Não é assim que Deus nos quer. Especialmente no tempo da Quaresma, meditemos profundamente a respeito da presença do Filho de Deus em nossas vidas, desde a nossa infância. Se caso algum dia, por ignorância ou por crueldade mesmo, eliminamos o Filho de Deus de nossas vidas, ainda há tempo. Podemos nos arrepender, nos converter, pedir perdão a Deus e recomeçar a amar a Jesus e todas as suas obras redentoras e salvadoras. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,